Iguaçu, Assumano, Pai d'Égua, eu sou Bori, sou Papaxibé. Sou de Guajarapé, já lá da cidade de Abaeté. Lá eu panhava açaí, eu caçava de mundé, eu sentava matapi, eu tapava garapé. Minha mãe, Dona Mocinha, fazia vinho de Miriti. Lá só tinha pra comer uma pará com açaí, açaí com mapará. Inteligência emocional e comunicação assertiva. Quem não precisa disso nos dias de hoje? Por isso eu, Gislene Pereira, vim aqui na casa de um casal que são expert no assunto. Elaine Pimenta e Henrique Bezerra, eles que são palestrantes e mentores. Então, vem comigo! Oi, Henrique Bezerra e Elaine Pimenta. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vindo ao nosso lar. Agora sim que comecem os trabalhos. Eu sei que você está curioso aí do assunto de hoje, né? Então, minha querida Elaine Pimenta e Henrique, muito obrigada. E eu tenho certeza que o telespectador vai terminar esse programa com uma outra mentalidade, com uma outra motivação. Porque, afinal de contas, gente, eu fiz questão de trazer esse casal, que é um casal que eu já conheço. Não vou falar quanto tempo, que não precisa, né, dizer que nós temos já mais de 15 anos, né, de idade e tudo. Mas hoje, falando de palestras, de mentoria, isso daí é uma responsabilidade muito grande, porque a gente está mexendo com a mente de pessoas, né? Motivando pessoas. E a pergunta é, de onde veio esse interesse em se aprofundar mais nesse assunto? Primeiramente, seja muito bem-vinda você, toda a equipe, nessa grande equipe aí do programa Caribé, que já é um grande sucesso. Obrigada. E não só agradecer a presença de vocês, mas parabenizar também o excelente trabalho que você vem fazendo à frente desse programa. Obrigada. Trazendo esse entretenimento, né, que a TV paraense já merecia há muito tempo. Parabéns. Verdade. Você quer começar? Falar um pouquinho? É porque a Elaine não falava muito não, mas agora eu tenho até meio que eu disse, você quer começar? Eu digo que tem que Ele foi teu mentor? Foi meu mentor. Foi. Pô, quem era a Elaine antes e hoje? Antes eu era uma mulher muito tímida, cheia de bloqueios emocionais, eu não tinha coragem de me expor, coragem de falar em público. E tudo isso foi mudando quando eu entendi que o poder estava dentro de mim, quando eu comecei a romper todos esses bloqueios. E é por isso que vem essa pergunta que você fez no início, de onde começou esse interesse por palestra, por desenvolvimento pessoal. Isso tudo começou em nós, quando nós entendemos que nós poderíamos ajudar muitas pessoas através desses processos de destrave, de alta performance. A gente entendeu o nosso porquê, a gente entendeu o nosso chamado, entendemos o nosso... A missão e o propósito, Isso, né? A nossa missão e o nosso propósito nessa terra. E tudo começou em nós. A Elaine Pimenta fazia o quê antes de hoje ser essa grande mentora? Pode falar em mentora ou palestrante? Ambas. Ambas as coisas. Ambas as É coisas. 2 em 1. O que a Elaine fazia antes de ser o que é hoje, que faz, por sinal, muito bem feito. Já já você vai saber o que tem ainda por aí no futuro, né? E que você também pode participar da mentoria, das palestras. Vem coisa boa ainda esse mês, já já vocês vão saber, tá? O que a Elaine fazia antes de ser essa excelente mentora? Antes de ser mentora, eu sempre procurei me especializar em autoestima, em autoconhecimento. Eu sou formada em estética, tenho pós-graduação em estética, tenho outros cursos nessa área. E sempre trabalhei nessa área de salão, de beleza, de cuidado. Então eu sou apaixonada por cuidar de mulheres, cuidar da autoestima. E isso tudo desenvolveu em mim esse desejo de cuidar mais profundamente das mulheres. Eu falo que tudo começou quando eu entendi que a maioria das mulheres,
elas buscam a beleza que está dentro delas e elas não conseguem entender. Aí dentro disso surgiu esse propósito de cuidar de dentro para fora. Tudo começou nesse processo de descoberta e de entender que eu poderia ajudar muito mais pessoas, muito mais mulheres e homens também, através da autoestima, do autoconhecimento. E antes disso eu sempre trabalhei nessa área de estética, de massagem, de micropigmentação, me especializei em micropigmentação de sobrancelhas, de lábios e tenho uma jornada aí de mais de 15 anos nessa área de estética, de beleza, de autocuidado. É bom lembrar, Girene, que parece que esse chamado já ardia dentro dela, né? Porque quando ela atuava na área da micropigmentação e da massoterapia, ela dizia, Henrique, eu acho que era para eu ser psicóloga, porque as mulheres se abrem comigo, e ela já vinha ajudando algumas mulheres nessa área sem perceber. E aí quando ela notou, você precisou se especializar, se aprofundar, estudar mais para poder fazer de forma correta, né? Então, observando no que você está falando, Elaine, antes de ser a mentora, a gente pode falar que ela tinha aquele cuidado do externo, da parte de fora das mulheres. E hoje, Elaine Pimenta faz isso muito bem, agora quando se trata de dentro para fora, né? Porque como você está falando, muitas mulheres chegam a desabafar, chegam a relaxar, às vezes ela não está nem precisando de uma massagem, ela nem quer, mas só naquele momento dela conversar, ou seja, hoje a Elaine, a gente pode falar que ela é mais do que multifuncional. Isso. Ela tanto consegue tratar das mulheres da parte de fora, como agora também na parte interna. E lembrando que você, né, Elaine, assim como o Henrique também vai falar um pouco, você traz essa parte também muito espiritual, né, essa sua comunhão com Deus, porque querendo ou não, tudo que a gente fala, até as nossas mãos, quando peguem alguém numa comida, aquilo que está em nós passa para a pessoa, passa para a comida. Então, você é uma pessoa que busca ter essa comunhão com Deus e transmitir isso para o seu público, né? É dessa forma que a gente consegue gerar essa transformação na vida das pessoas, trazendo a consciência de que Deus ele nos formou para vivermos uma vida plena. Só que durante tudo que a gente viu, ouviu e sentiu durante a nossa vida inteira, a gente acaba mudando isso, mudando esse nosso pensamento. E a nossa missão, o nosso propósito é levar esse poder, dizer para você que você é capaz de conquistar e fazer com que você entenda que você tem esse poder e esse poder está dentro de você. Então essa mudança que a gente leva de dentro para fora é você reconhecer que você é filha de Deus, que você é amada, que você é cuidada e que você merece sim viver uma vida plena. Isso tudo foi através de muita renúncia, de tudo que eu vivi, que hoje eu consigo levar com mais naturalidade para essas mulheres. Porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei e eu sei que não é fácil, às vezes, a gente se olhar com mais amor, a gente se olhar com mais carinho. Durante a nossa vida a gente passa por vários processos, sim, por várias estações, eu costumo dizer. E hoje a gente tenta te dizer que essa tua estação é o momento de você florescer mais bela, mais leve, de uma forma mais tranquila. Fala pra gente um depoimento que você já teve, um antes e um depois, de uma pessoa que participou da tua mentoria. Algo que me chamou muita atenção foi o depoimento de uma pessoa que ela vivia em função dos outros, ela não se amava, ela não se cuidava. E quando ela percebeu que ela estava no fundo do poço, quando ela se viu sozinha nessa situação, foi que ela foi entender o tempo que ela perdeu tentando agradar os outros, tentando fazer pelos outros. E isso acontece muito quando a gente está sozinha, só nós com nós, é que a gente entende, poxa, eu perdi tanto tempo tentando ser pro outro e eu esqueci de mim. De ser pra mim, de né? De ser pra mim, é. Verdade. Então essa consciência, assim, quando ela me falou esse relato, me chamou muita atenção. E aí a gente começa a refletir mais sobre tudo. Lógico, né, Elaine, que não para por aí. O que ainda tem aí pra frente, Elaine? Aí nesse processo todo, eu comecei a me desenvolver mais e estudar neurociência, que é algo que eu acho que a gente precisa conhecer melhor, como funciona o nosso cérebro, que ele é capaz de nos paralisar em muitas áreas da nossa vida também. E surgiu também um projeto que é lindo, que é o Café com Estima. Café com Estima é uma reunião que eu faço mensalmente, onde eu reúno várias mulheres
dentro da minha casa, eu abro, assim como eu estou abrindo para você as portas da minha casa, eu abro também para essas mulheres. E aqui a gente tem um momento de cura espiritual, um momento de distração, um momento de conversa, aqui a gente chora, aqui a gente ri, aqui a gente é de verdade, a gente consegue expressar o que a gente sente. E o Café com Estima é um projeto que eu tenho certeza que vai continuar, e você que está me assistindo pode ser a minha convidada para o próximo Café com Estima também. E por sinal, vocês viram aí nas imagens que lindo é esse trabalho que a Elaine faz com essas mulheres, viu? Então fica a dica, acompanhe as redes sociais da Elaine Pimenta para você saber quando vai ter esse Café com Estilo. Qual é a rede social, Elaine? Com estima. Com Estima. Estima Elaine Pimenta Oficial. Lá você vai ter sempre algumas informações sobre os conteúdos bem legais que a gente coloca lá e vale a pena você seguir. Ah, então pronto. Henrique Bezerra. Esse nome é forte. Forte, né? E bem conhecido já, viu, meu amigo? Graças a Deus. Henrique, quantos anos já palestrando, sendo mentor? Olha, Gi, na verdade, eu passei 20 anos na TV paraense. Então, à frente do jornalismo, mas muito mais no jornalismo esportivo. Sim. E aí, quando você vai melhorando, você vai se capacitando, você vai buscando conhecimento, a gente sente que, como a Elaine falou, tinha aquele chamado ali dentro. E eu entendia que eu sempre tive aquele espírito de empreendedorismo. A gente estava até falando aqui antes nos bastidores, né, que com 14 anos de idade eu já estava trabalhando como CLT. E aí depois eu tinha aquele espírito de empreendedorismo, eu sempre quis o que era meu. Mas aí o que acontecia? Era a gangorra, né, a montanha-russa. O Henrique montava alguma coisa, quebrava, montava outra coisa, quebrava. Se relacionava com algumas pessoas, não dava certo. E a gente vai buscando, como bem disse a Elaine, tentar te conhecer melhor, saber quem é você. E é interessante que todas as vezes que eu pergunto para algumas pessoas quem é você, elas não sabem responder. Elas dizem que eu sou o pai da fulana, eu sou o marido da ciclana, e eu digo não perguntei se você tem filho nem se você é casado, eu perguntei quem é você. Então já fica a pergunta, inclusive, para o telespectador colocar a interrogação na cabeça aí. Quem é você? Ah, eu sou dono de uma panificadora. Eu não perguntei com que tu trabalhas. Eu perguntei quem é você. Gilene, E qual seria a resposta? é individual. É individual porque 98% das pessoas não sabem quem são. Imagina você querer conquistar, você querer galgar lugares melhores, se você não consegue entender qual é a tua verdadeira identidade. Pessoa que não sabe a verdadeira identidade, ela se magoa com qualquer coisa, ela se chateia com qualquer coisa, ela entende que o que falam dela acaba se tornando uma verdade para ela. E essa é a diferença de quando você descobre quem você é. Quando eu e a Elaine nós fomos em busca de saber quem a gente era de verdade, eu chamo muito isso do poder pessoal. É você saber usar o poder que Deus te deu a favor de você e das outras pessoas. Então eu comecei a ministrar cursos, iniciando lá dentro da Rede TV, né? Eu sou muito grato, inclusive, ao Bruno Rodrigues, que hoje é diretor da Rede TV, o cara que sempre abriu oportunidades grandes para mim lá dentro. E eu comecei a trabalhar com jornalistas. E por muito tempo também você foi garoto de programa, né? Eu sempre fui garoto de programa, na verdade, né? Porque eu não tenho vergonha de dizer isso não, né? Eu passei 20 anos fazendo programa, apresentando programa, né? Programa de TV. Eu tô gente, iniciando também nessa área aí de fazer. E eu tô aqui, confesso que de todas as entrevistas, essa daqui é o que eu tô mais tensa, porque afinal de contas eu tô com duas pessoas que são palestrantes, mentores, e eu tenho certeza Tinha que que ser já Elaine pra estão... soltar essa aqui, mas tá certo. E eu tenho certeza que vocês estão observando. Programa de TV. Isso. Então, gente, eu fui vendo assim que eu tinha aquele dom, né? O dom da comunicação, da oratória, e aí eu queria ajudar essas pessoas. E eu tenho a felicidade, que eu digo que é um privilégio que nós temos, de capacitar outras pessoas. Então hoje, aquelas pessoas que falavam ruim, que tinham uma voz ruim, eu consegui trazer elas do anonimato, inclusive para frente das câmeras. Muitas dessas pessoas se tornaram comentaristas esportivos, apresentadoras de TV, âncoras de programas de TV. Então aquilo ali para mim não era só o financeiro, não era só o meu trabalho, é uma realização de saber que você tem a capacidade de levantar vidas, pessoas que estavam desacreditadas, começarem a acreditar um pouquinho mais nelas. E aí eu resolvi me formar de coach. Né? Fiz um investimento, o maior investimento até então, né, da vida foi na formação do coach, e aí eu fui entendendo que a inteligência emocional ela é ligada diretamente com os princípios bíblicos cristãos. E aí foi aquele boom, porque a gente entende
que, como diz um amigo meu e da Elane, que é o Alceu, né? A gente sempre é bom, eu validar as pessoas, viu? Um abraço pra você, Alceu. Eu aprendi uma frase que ele diz assim, tá lá no livro. Tá lá no livro, tá no livro, não adianta tu discutir. Então a gente traz isso pra Bíblia também, né? Tá lá no livro, então tá tudo lá. Quando a Bíblia fala que tu tens um poder incrível de transformar a tua vida e das outras pessoas através da palavra, o livro de Provérbios ele é recheado de versículos que falam sobre isso. Inclusive a palavra ela pode salvar uma vida, mas pode destruir. Sim. Nós somos aquelas pessoas que resolvemos salvar. Então a gente se especializou na inteligência emocional. Hoje, como comunicólogo, eu tenho ajudado empresários do Brasil inteiro através da mentoria Destrave. A gente começou com a mentoria Comunica, veio a fórmula do palestrante e hoje nós estamos na Destrave. Qual o objetivo? Destravar as pessoas de verdade. Quantas vezes, Helene, tu deixou para trás um sonho teu que era de, por exemplo, estar apresentando um programa de TV agora, com medo de julgamento? O que vão achar de mim? Vão me chamar de blogueirinha, agora eu só quero ser. Olha, quem ela pensa que ela é para estar na frente da televisão? É isso mesmo. Quantas vezes você não deve ter escutado isso? Mas você... E isso me deixava travada. Travada. Então, quantas vezes a Elane não escutou isso? A Elane não gravava um vídeo. Eu dizia, você vai gravar vídeo. As pessoas têm que vir na tua empresa, não pelo que tu oferece, mas elas precisam estar perto de você. Você precisa ser referência. E a mesma coisa eu digo para o telespectador, você que é empresário, você que é empreendedora, você tem que criar o teu personal brand, que é a tua marca pessoal. As pessoas vão querer estar contigo. Por que eu vou cortar o meu cabelo? Meu não, né? Que eu quase não tenho nada aqui. Mas por que a Elane faria o cabelo dela com um cabeleireiro que está um pouquinho mais longe da casa dela, se tem um do lado? Mas você vê que tem gente que vai muito longe com aquela pessoa, por quê? Pela marca que foi criada, como é que eu posso dizer, pelo know-how que aquela pessoa ganhou no mercado. Então a gente precisa fazer isso, usar o nosso dom que Deus te deu para dar o melhor, oferecer o melhor para as pessoas, e é isso que a gente faz hoje. Inclusive o Destrave ele foi a grande sacada, né? Porque a gente tem destravado pessoas, como a Elane que citou no início, tudo que você viu, ouviu e sentiu de 1 ano de idade até os 12, você cria a tua personalidade. Quantas pessoas que estão comigo aqui não escutaram até de papai e mamãe, você não faz nada que preste, moleque burro, tu não vai dar para nada. E aí isso vai entrando ali no cérebro da pessoa e ele fica ali, não tem jeito. E aí são criadas crenças de identidade, que a pessoa não sabe quem ela é de verdade, crença de imerecimento. Quantas vezes você, Gislene, não ouviu falar dos mais velhos quando tu ia almoçar? Vai lavar tua mão que tu tava pegando no dinheiro, o dinheiro é sujo. E tu escutando o tempo todo isso, você deve conhecer alguém, meu amigo, que ganha dinheiro enquanto não gasta tudo e não sossega. É porque foi colocada nela uma crença de merecimento, dinheiro é sujo. Caramba! E assim por diante, não tem jeito. Então nossa missão hoje é trazer esse conhecimento para as pessoas, esse destrave. Existe uma ferramenta na neurociência que nós chamamos de plasticidade neural. É a plasticidade neural que vai fazer o quê? Com aquelas pessoas que já estão em uma idade adulta, que já estão ali travadas com tantas coisas ruins que escutaram, sim, e elas vão passar por um processo, que a gente não pode dar muito spoiler aqui, né? Mas que eu te digo, quando você passa pela essa ferramenta da plasticidade neural, a gente consegue reformular a mente dessa pessoa, reestruturar, e ela começa a andar de verdade para o sucesso. Que top! Tá vendo só? O programa Caribé veio para isso, porque existem pessoas... Vocês estão pensando que eu estou onde? Em São Paulo e outro estado. Eu estou em Belém do Pará. E esse casal é daqui de Belém do Pará e bem pertinho de você. Brevemente nós vamos ter o próximo Destrave. Fala um pouco quando vai ser, aonde, como é que eu faço para participar. A pessoa também que ficou curiosa. O grande problema das pessoas, Girlene, hoje é a permissão. As pessoas elas não se permitem viver o novo, elas não se permitem abrir o coração e a mente. Às vezes assim, eu já sei. Não, eu já sei. E eu, como sou de liderança de homens hoje eu lidero mais de 70 homens num projeto que eu tenho que são Homens de Valor. Um abraço para a equipe do Homens de Valor. Estive também participando do Legendários esse mês. Então a gente vê que a mulher, ela aceita até mais. Se você vê a quantidade de alunos que eu tenho no geral, é mais mulheres do que homens.
Então a gente sabe que não é fácil, mas a gente entende que pode sim você ajustar, ter um equilíbrio e ter uma vida extraordinária. E é isso que o Destrave vai trazer ferramentas que são comprovadas cientificamente que dão certo. Então é um evento que vai ter uma base ali de 3 horas a 4 horas, Gelene, de muita transformação. Então a sugestão que eu te dou é o seguinte, meu amigo e minha amiga, se permita passar pelo evento. Um evento como esse, você pagaria lá fora uma base de 400 a 1.500 reais no mínimo. E o que nós fizemos para dar oportunidade para todas as pessoas participarem? Você não vai pagar mais do que um lanche, porque o valor do Destrave é R$25. Ah, não. Até aqui tudo bem, né? R$25. Como R$25? Então o objetivo do Destrave, Gelene, é trazer a consciência para essas pessoas e é uma oportunidade de você entender quem você é de verdade e que você pode ser aquela pessoa sim, que vai deixar um legado incrível para essa sociedade. Tem pessoas que já morreram e jamais serão esquecidas, mas tem pessoas que estão vivas, mas parece que já morreram. Eita. Você tem que refletir onde é que você está nessa lista aí. Próximo bloco, nós vamos falar assim, uma coisa mais leve também, porque isso que vocês trouxeram é muita informação importante. Gente, R$25. Não existe isso. Só realmente com muita vontade de querer transformar a sua vida, a minha vida, eu vou estar lá com toda certeza. Mas no próximo bloco, vamos falar agora sobre vida pessoal, sobre esse casal, falar um pouco mais da intimidade, mas antes disso... Não, no próximo bloco tu vai falar sobre aquele livro ali. Beleza. Falando pra Gislene que eu sei fazer caribé, que eu sou especialista em caribé, mas já deu errado por aqui. Mas olha só, gente, água, farinha, coloca, espera ferver e logo logo nós vamos tomar o melhor caribé. Quando a gente está doente também, com febre, algum problema, a gente sempre toma assim um caribé. E, gente, isso aqui recupera a mesma força. Né? Tá O programa mesmo. Caribé tá fazendo toda a diferença no Pará, no Brasil, Pois logo é. pro mundo, né? No mundo, programa Caribé levantando o seu astral, tá vendo? E com esse Caribé da Elan, olha aí quando eu chego. Não tá fervendo muito. Já deu. Deu certo, Caribé. Agora, conta como foi que deu esse match aí de vocês dois. Gente, eu na época, eu estava com o Esporte Total lá na Rede TV, com toda a minha equipe. Aí na época tinham 2 moças, que uma era repórter, outra era âncora comigo. Eu disse, meu Deus, tem que ter um salão de beleza para cuidar da equipe. E aí, do nada, na rede social, quem eu vejo? O Regis, que foi um cabeleireiro e maquiador que trabalhou comigo há uns anos atrás, maquiando as aniversariantes e as noivas, né? Na época eu tinha uma empresa de eventos, que era Company Eventos. E quando eu vejo o Regis lá na rede social, num salão bonito, eu digo, ô Regis, que salão é esse aí? Ele disse, olha, vem aqui, vem conhecer, aqui é muito bonito. E a dona daqui, ela tá querendo realmente fazer uma mídia aqui do salão. Então tá. Até então eu não sabia, né, quem era a dona. Quem era a dona? Quando ele me Quem? viu. Peraí, Elane era a dona? Hoje nós só trabalhamos com a verdade. Foi amor à primeira A vista? gente só trabalha com a verdade. Não foi, eu não digo que foi um amor à primeira vista, né? Mas quando eu entrei, que ela já estava com aquele sorriso contagiante, ela sempre... Como é o sorriso, Uma Elane? mulher alegre. Né? Como é o sorriso, amiga? O sorriso dela era de um jeito, mas Tem a quando ela me versão viu, dele e a minha versão. foi Ah, tá. diferente. Tá? Aí eu entrei, eu cheguei lá, e é Como claro você que chegou? Como quando você chegou? o poder da comunicação, né, inclusive algumas técnicas que a gente usa, é uma coisa eu estar falando aqui, normal. Agora, quando a gente vai, por exemplo, tentar encantar, né, na venda, aí eu cheguei, olhei para ela e disse assim, olá, tudo bom? Boa tarde. Eu não falei, olá, tudo bom? Boa tarde. Eu disse, olá, tudo bom? Boa tarde. Aí, aí a mão dela que viria assim, já veio assim. Eu já achei meio estranho, né? Aquelas coisas todas assim. E o olhar foi diferenciado. Eu digo, mas aí tudo bem. Como foi o olhar dela? Olha pra câmera e faz. Não dá pra imitar muito, fica meio estranho. Fica meio estranho. Mas eu notei algo ali legalzinho. Aí tá, mas até então, super profissional. Sim, e aí claro. o tempo foi acontecendo. Só que eu não sabia que logo no primeiro dia que eu entrei no salão, olha, até os aviões estão passando aqui. Quando eu entrei no salão e que eu saí, eu não estou sabendo disso. Quando eu saí, dizendo o Regis, ela olhou para o Regis e disse assim, já quero. Olha! Foi isso mesmo? Foi, Elane? É verdade. Rapidinho a tua versão, Elane.
Essa parte foi. Como foi a tua versão, Elaine? Quando eu olhei, me encantou pela voz, né? Até hoje, quando ele fala assim, eu digo, ai, que voz linda. E aí, quando ele fez essa voz, eu olhei pro Regis, já quero, Regis. E até que aconteceu. Nós éramos vizinhos, quase vizinhos, a gente nunca tinha se visto na rua, nem no supermercado, Mais lugar de nenhum. 15 anos, 20 anos. eu nunca Sério? Agora eu sei de uma história, de negócio de umas pernas grossas. Como é que foi isso aí? Rapaz, tem que falar isso mesmo. Esse foi o dia que tudo aconteceu. Foi? Eu estava naquele momento pensando em conversar com alguém, e aí, Sim. pra quem eu digo, Pra quem? Acho, Pra que quem? hoje é o dia da terapia. E aí eu perguntei pra ela, você pode ter um tempo comigo? E aí ela, não, eu digo, onde é que você tá? Ela falou, eu tô saindo da igreja. Aí eu falei, posso te buscar? Aí ela disse, vem aqui na frente de casa que eu já tô chegando de Uber e tal. E aí eu fui pra lá. Só que quando eu cheguei, ela tava ali igual uma leite. Eita. E eu estava mais esportivo. Eu disse, olha, se eu for para um local com você que você está adequada para a tua vestimenta, eu não vou estar. E o contrário também é verdadeiro. Eu falei, você aceita ir conversar um pouquinho lá na sala de casa? Eu preparo ali um lanche pra gente. E mal eu acabei de falar, ela já foi dizendo, aceita. E a gente foi bater aquele Elaine, papo. e haja ela tomar o caribé, né, amiga? Deixa ela calada, deixa ele contar, né, amiga? Mas aí nesse dia foi que a gente começou a conversar, rolou aquele clima, na verdade você sabe, né? Quando as pessoas estão se gostando. E a gente conversou um pouquinho, a gente começou a namorar nesse dia isso, declaramos um pro outro, né? E aí Aí tu começamos falou a já namorar. quero pra ela também. E esse dia ela falou, eu tinha entendido que era o já quero dela, eu falei, eu também Já quero. Quantos anos atrás isso, Henrique? Olha, vamos fazer daqui a pouco 8 anos já. Olha só, e quem conversa com vocês pensa que já são 30 anos Pela de... conexão, né, que nós criamos. E aí a gente teve, como todo casal, né, aqueles altos e baixos, e aí super importante também dizer isso, né? Sim. E quando a gente foi estudar, pesquisar mais, se aprofundar, entender que Deus ele tem que fazer parte de verdade, né? A Bíblia fala que quando você casa, você precisa ter aquele tríplice cordão, então não são só os dois. Deus ele tem que estar no meio do casamento. Quando Deus não está, os problemas são maiores, né? Você não vai ter problema, você sabe contornar melhor todos esses problemas. Então eu vejo assim que eu e a Elaine, a gente está indo para 8 anos e é como se a gente tivesse começado ontem. O carinho é o mesmo, o namoro é o mesmo, a gente tem um momento só para nós. A Elaine nunca entrou no meu carro desde o início do namoro até hoje, que eu não abro a porta do carro para ela entrar. Tá, homens de valor, então você que é homem de valor, abra a porta do carro para sua esposa, E seja um cavalheiro. vou colocar uma vírgula também aí. Pode Ele falar. não abre a porta do carro, olha esse cavalheiro. Ele não abre a porta só para a esposa. Ele Eu já abre estive um dia pessoas, com eles, dando umas voltinhas, e eu estava na carona. E ele tanto abriu para eu entrar no carro, como ele também abriu para eu descer. Eu ia abrir a porta e ele falou, não senhora, Tem amigos deixa que meus, eu abro. Tem amigos meus, Que homens, legal. quando eles vão pegar uma carona comigo, eu abro a porta do carro para ele, não tem problema nenhum. Isso se chama gentileza, cordialidade. Outra coisa, não dou carona pela metade. Henrique, você vai para onde? Quando é que você vai? Eu vou para ali, posso dar uma carona? Aí ele diz, beleza. Aí ele diz, não, me deixa bem aqui. Eu digo, não, nunca deixe ninguém no meio do caminho. Se você quer dar carona para alguém, deixa a pessoa no destino dela. Ou então é melhor não dar carona. Também sou assim. Quando você pegava carona, eu sempre te deixava na... Já tinha vezes que eu queria carona, tava meio chovendo, aí o cara dizia assim, olha, eu acho que tá bom aqui na China tá perto da tua casa, já não dizia, né? Fazer o quê? Eu não faço isso hoje, eu aplico de forma diferente. Em vez de ser vingativo, eu faço melhor. A gente aprende que a gente tem que amar todo mundo. Essa que é a lei, é o amor. Aí então a gente entende assim, que o primeiro contato de vocês dois foi o físico, né? Tu gostou da voz dele, ele gostou da Elaine logo de cara. Gostei da panturrilha dela. Gente, panturrilha, pra quem não sabe, é a batata da perna. E aí eu quero entender assim, hoje, depois de 8 anos casados, aquela convivência, que é quando a gente começa a conhecer mesmo a pessoa, Elaine Pimenta, o que você mais admira em Henrique Bezerra? O bom humor dele. Eu admiro a forma como ele acorda todo dia, acorda rindo, cantando, dançando. Sério? Eu vou colocar aquele passinho de cinema. Todos os Aí, dias ele acorda assim. Eu gosto muito do bom humor dele, da forma como ele tem conduzido a nossa vida, né? Então isso me admira muito nele. A paciência, a forma como ele se comunica. Sempre que eu tô naquele período de que eu já te comentei, né? Sim. De menopausa para menopausa, mas ele tá sabendo conduzir direitinho.
Então é algo assim que me conquista todos os dias, a forma como ele me trata, a forma como ele tem evoluído nessa trajetória. Que legal, porque geralmente hoje nos relacionamentos a tendência é retroceder, né? De cair naquele costume, mas como você falou, né? Já cantou a pedra, viu, casais? Vocês fazem o dia de hoje como se fosse o primeiro. Namorar todo dia. Né? Henrique Bezerra, o que mais te encanta em Elaine Pimenta? Olha, o que mais me encantou na Elaine foi aquele espírito de uma pessoa que ela tem um coração muito grande. É uma mulher que ela ama muito. Ama muito. Então, o que chama muito a minha atenção nela é isso, é essa preocupação, é aquele cuidado, a forma com que ela cuida de mim, a proteção que ela traz. Então, assim, a melhor coisa que existe no relacionamento é você se sentir amado. É muito fácil a pessoa olhar para você e dizer, olha, eu te amo, fazer declaração de amor em dias especiais, em redes sociais, mas quando você não sente isso, no dia a dia é muito complicado. Então, o que eu sinto da Elaine é isso, são 8 anos que nós estamos juntos, e eu me sinto amado, eu me sinto protegido por ela. Então isso me chama muita atenção. Elaine, que é ímpar dela. Tá vendo? Coração grande, o amor. Agora, Elaine, eu já assisti uma palestra sua que você falou sobre o poder da palavra. E aí a gente chega nessa casa incrível. Gente, isso daqui é uma casa dos sonhos. Lindo. Um lago lindo, cheio de peixes. Belíssimo, essa piscina linda, essa casa maravilhosa. Eu acho que, se não for é uma das mais bonitas desse condomínio de luxo aqui em Belém. Mas por detrás disso aconteceu o que você prega, né? Você vive aquilo que você prega, o poder da palavra. Fala pra gente como foi a conquista dessa casa. Gente, desde que nós viemos pra cá, eu passava todos os dias, eu disse, olha a nossa casa, amor, olha a nossa casa. E sempre quando eu estava fazendo alguma coisa, olha, amor, estou arrumando alguma coisa na nossa casa. Então eu profetizava isso. E todos os dias a gente passava, olha a nossa casa, a gente vai morar nessa casa. Só que, como eu te falei, a gente quer, mas a gente nunca imagina que vai acontecer e de uma forma tão rápida. E quando eu percebi esse ano, graças a Deus, a gente está morando na casa que era a casa dos nossos sonhos. Realizamos esse sonho, graças a Deus. E assim, faz-me ressaltar cada vez mais que a nossa palavra tem poder, os nossos pensamentos têm poder. Então você que quer construir uma vida melhor, comece a profetizar, comece a dizer, comece a declarar na tua vida. E aconteceu na minha vida, aconteceu na nossa vida. E é real, quando a gente usa esse poder que nós temos, que é o poder da palavra. Elaine, qual a palavra, a mensagem que você dá para essa mulher que nos assiste hoje aí? Algo que tem mexido muito comigo esses dias, nesse processo, é a honra. Então, minha mensagem, começa a honrar, começa a ser grato pelo que você tem, começa a ser grato pelas amizades, pelas pessoas que te cercam. E eu sou muito grata a Deus pela tua vida, Giza. E eu pela sua amizade, minha amiga. Irmã. A palavra de Deus diz isso, né? Que existem amigos que são mais do que família, do que irmãos, né? Henrique Bezerra, muito obrigada, meu amigo, por receber o programa. E essa turma aí também, a gente está invadindo a casa dele. Obrigada, vocês também. Mas a mensagem que você deixa hoje também para os nossos amigos homens. Olha, a mensagem que eu deixo para os homens, ela é bem simples e direta. Seja homem. Seja homem. Infelizmente, hoje o nosso mundo está precisando de mais homens. E o que eu quero dizer com seja homem? É que muitas vezes, alguns homens em alguns pilares da vida, eles acabam sendo garotos. A Bíblia diz que o homem ele tem que ser o provedor do lar. O homem ele tem que amar a sua esposa. É interessante que a Bíblia nunca fala que a esposa tem que amar o marido. Né? Você vai ler a Bíblia inteira, não existe isso lá. Diz só que ela tem que honrar e respeitar o marido. Sabe por quê? Porque a mulher ela já ama, ela já nasce amando. Verdade. E o homem tem essa dificuldade. É por isso que Deus diz, amai vossas esposas. Então seja um pai de verdade, seja um esposo de verdade dentro do teu lar. O resto, com certeza, Deus vai te honrar. Amém. Gente, eu não vou falar que a gente encerra por aqui, porque você pode assistir novamente o programa, continuar assistindo pelo nosso YouTube, Programa Caribé, ou pelas nossas redes sociais, Programa Caribé, e também nas redes sociais da Elaine, que é Elaine Pimenta Oficial e Henrique Bezerra Trainer. Então, Programa Caribé encerra aqui com a entrevista de Henrique Bezerra, Elaine Pimenta, para você. Que Deus abençoe. E fica agora também
que ainda continua, tem escolinha Ver o Riso, tem o bloquinho da Gi, ainda tem muita coisa. Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Emília, sou irmã do Henrique Bezerra e cunhada da Elane Pimenta. Eu vim aqui para falar um pouquinho deles, né, como pessoas e como profissionais. Eu posso falar de carteira, porque acompanho meu irmão desde o início da carreira dele como comunicador e posso ver o quanto ele se esforça, o quanto ele é dedicado, o quanto ele se aprofundou em estudar e eu posso ver o impacto que ele leva para a vida das pessoas, né? Não só ele, mas a Elane também. Henrique, Elane, parabéns. Parabéns pela carreira bem-sucedida e pelos frutos que vocês têm colhido com esse trabalho maravilhoso que estão realizando. Tenho certeza que muito mais ainda vem pela frente. O que eu posso dizer sobre o meu irmão Henrique Bezerra? Uma das habilidades mais importantes do Henrique é realmente o poder da fala. Ele consegue transmitir de uma maneira simples, fácil, conteúdos profundos que têm realmente ajudado muitas pessoas a destravar a mente. E a Elane, né, também que tem acompanhado esses passos aí do Henrique, tem também desenvolvido um trabalho muito bom de ajudar muitas pessoas aí a explorar muito mais do potencial humano. Então, parabéns a vocês aí pelo grande trabalho que vocês vêm realizando, ajudando muitas pessoas a irem além daquilo que imaginavam que eram capazes. Forte abraço, tenho muito orgulho de vocês aí. Bom dia, meu filho querido. Eu estou passando aqui só para lhe dar um beijo e dizer o quanto você é importante para mim, o quanto eu te amo, o que você representa na minha vida, né? É um filho maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de você. Um beijo. Bom dia. Passando aqui para me reportar sobre o Henrique e sua digna esposa, dona Elane Pimenta, Henrique Bezerra e Elane Pimenta. Dizendo que eu tenho muito orgulho de ter o Henrique como filho, eduquei-o, eu e a mãe dele educamos o nosso filho, sempre encaminhando para o lado do bem, da honestidade, do trabalho, né? Sempre foi um rapaz muito trabalhador, sempre gostou de ganhar o próprio dinheirinho e se esqueceu um pouquinho do estudo, apesar da gente bater em cima dele e não gostar de estudar. Mas quando ele chegou lá adiante, viu que o estudo, né, a sapiência, as letras, era importantíssimo e ele se dedicou. E hoje em dia esse esse doutor das palavras aí, que tem ajudado tanta gente com suas palestras, né, colocando o destrave nas pessoas, soltando as amarras que as pessoas têm mentalmente, e ele consegue destravar e encaminhar essas pessoas todas para o lado do sucesso. Parabéns, meu filho, por tudo que você é. Tenho muito orgulho de ser seu pai. Um abraço e tudo de bom. Beijo aí na Elane também.